Depressão, ansiedade e obesidade. O que você tem a ver com isso? Esse é o tema de hoje, queridos ouvintes da Diamonds Web Rádio FM, nesses 30 minutos comigo, Giovanni de Capri, Constelador, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre esses movimentos sistêmicos. Você já sabe, a Diamonds é uma rádio web FM que atinge todos os rincões deste planeta Terra. Você pode baixar esse aplicativo gratuitamente e ouvir aonde você estiver. Eu estou transmitindo este programa também pelo nosso canal do Recanto Saint-Germain no YouTube. Então, assista lá e você pode entender um pouquinho mais sobre o que esses três temas representam dentro da visão sistêmica. Eu correlacionei esses três temas porque são três temas muito parecidos. E quando eu faço a pergunta, o que você tem a ver com isso? Poxa vida, depressão, ansiedade e obesidade, eu estou falando aqui provavelmente, 70%, 80% da população tem um desses três sintomas, se não os três sintomas. Não é à toa que, por exemplo, para a obesidade, como tem interações medicamentosas ou como tem produtos destinados para emagrecimento no mercado. Talvez seja uma das áreas que mais tem a rentabilização pelas indústrias para trazer solução para as pessoas, né, através da questão da obesidade. A própria questão da ansiedade, não preciso falar muito, como a ansiedade leva a pessoa à obesidade, porque uma das formas de corresponder à ansiedade é justamente a compulsão alimentar, o excesso da alimentação é apenas uma das formas, é uma das mais comuns, inclusive, e a depressão. É isso que a gente pode chamar do mal deste século, mal do momento, e é uma doença que vem matando silenciosamente, mata mais pessoas do que muitas doenças conhecidas mundo afora. Então, para nós entendermos, as três questões fala justamente sobre um movimento sistêmico muito semelhante, muito parecido, que algo que falta. Então, dentro da lei sistêmica do pertencimento, relembrando as três leis sistêmicas, a primeira, pertencimento. Quando eu falo a primeira, né, gente, não necessariamente é essa a ordem, essa é a primeira lei, essa é a segunda lei, não são assim, mas nesta ordem, a primeira lei sistêmica fala então sobre pertencimento ou exclusões. Quando a gente fala exclusão, é aquilo que não está sendo contemplado, quem não está sendo visto dentro do meu sistema. Precisa ser visto algo ou alguém, e isso está ligado à minha família atual ou à minha família ancestral. Eu preciso olhar para isso com carinho. A segunda lei sistêmica fala sobre o equilíbrio nas trocas entre o dar e o receber. A terceira lei sistêmica fala sobre a obesidade. Então, a depressão, ela é um dos movimentos sistêmicos assim que a gente percebe que vem trazer para nós grandes respostas sobre aquilo que falta na vida de alguém. E depressão, meus queridos, é um movimento muito profundo da falta do pai e da mãe na vida dos indivíduos, ou de um ou de ambos. E é um movimento que acompanha não só essa exclusão para mim, porque quem excluiu fui eu, não são essas pessoas que se excluem da minha vida, sou eu que as excluí da minha vida de alguma forma, traz para mim uma sobrecarga, um sobrepeso. E é como se a vida dos meus pais tivessem coisas ou situações que de alguma forma eu os julgasse, e um julgamento assim rigoroso, um julgamento severo. É o tipo característico de filhos que estão magoados, machucados, feridos por seus pais, porque não são contemplados por aquilo que eles deram ou por coisas que aconteceram ao longo das suas vidas, da interação pais e filhos, filhos e pais. Mas é interessante sim que não é sobre a questão da depressão, né? Talvez você esteja pensando assim, então Giovanni, então a culpa da minha depressão é dos meus pais. Seria fantástico a gente poder delegar todos os nossos problemas para alguém, né? Eu tenho esse problema por causa disso. Muitas pessoas procuram a minha opinião sobre essas questões e estão doidas para que os sintomas, as doenças ou as coisas que vêm passando seja delegável a alguém como se fosse culpa de alguém. E não é assim que funciona, na verdade, é você que tem que olhar para aquilo que é fundamental. A depressão é um desses movimentos. A depressão só acontece
para pessoas que têm esse movimento de julgamento muito severo para com os pais. São pessoas que tiveram, então, essas experiências com esses pais, tanto de ausência total ou de pequenas ausências ou de severo julgamento. E este julgamento traz para esse indivíduo um poder, uma espécie de uma autoridade sobre os pais. E aí vem uma descompensação sistêmica gravíssima. Os filhos não podem ser maiores que os pais, nunca, em hipótese alguma. Os filhos têm que sempre, dentro de todas as questões da vida, permanecerem humildes, permanecerem pequenos diante dos pais. Os filhos podem chegar ao ponto de sustentar os seus pais, economicamente falando, mas isso não pode desonrar os pais em hipótese alguma, porque os pais, dentro dessa honra sistêmica, e aí vem a ordem, vem a hierarquia, a posição dos pais sempre é de maior do que os filhos. Por isso, nós desaconselhamos absurdamente todas as questões de pais amigos de filhos, filhos amigos de pais, porque isso acaba com a vida dos filhos. Os filhos perdem a sua referência na vida, a referência dos pais. Amigos, os filhos terão muitos ao longo da vida inteira, mas pais terão somente o pai e a mãe, só essas pessoas. Então, se os pais se equivalem no patamar de amigo, então onde estão os meus pais, a minha referência na vida? Quando os filhos passam a julgar os pais sobre qualquer hipótese, sobre qualquer questão, indiferente de tão grave tenha sido a forma com que os filhos tenham sido tratados pelos pais, e aí os piores tipos de tratamento que você possa imaginar, todos eles incluídos, filhos que julgam seus pais, têm essa tendência a desenvolver a depressão. Como funciona isso? Os pais têm que ser os grandes, é a ordem sistêmica. Os filhos têm que ser os pequenos. Se por acaso os filhos começam a julgar atitudes e comportamentos dos pais, é como se num tribunal os filhos fossem os juízes e os pais fossem os réus. O poder é como se ele estivesse nas mãos dos filhos para dar, para libertar, para doar, para direcionar, para enclausurar, como se os filhos tivessem qualquer coisa de superioridade com relação aos seus pais. Se você percebe uma pessoa que tem, então, esses sintomas da depressão ou a própria doença já instalada, a depressão, verifica que tipo de relacionamento que essa pessoa tem com os seus pais, porque esta é a primeira grande checagem sistêmica que nós fazemos. Porque é esse movimento de exclusão, meus pais não estão aqui ou não estão no meu coração, o movimento da inclusão é um movimento de gratidão, de engrandecimento de uma pessoa, então você traz para a sua mente, para o seu campo morfogenético, você traz para a grande alma, para a família, você traz ela para o coração e você a contempla do jeito que ela é. Quando acontece dos filhos julgarem os pais, então nós percebemos a depressão acontecendo. E sistematicamente, parece que é um movimento que vai muito mais para a mãe do que para o pai. É muito mais falta de mãe do que falta de pai. Algumas pessoas perguntaram para mim umas fotos que nós colocamos nas nossas redes sociais de um movimento, de um grupo inteiro de constelação. Todas as pessoas deitadas, de rostos no chão, com os braços estendidos para a frente, como se estivesse suplicando algo para alguém. Esse é um movimento de cura da depressão. Quando os filhos se reposicionam na vida e meio que precisam, então, se humilhar no sentido de se tornar pequeno de novo, mas como sempre teve a postura de ser grande diante dos pais, de julgar, de apontar os erros, de condenar, ou seja, foi árbitro, foi juiz da vida dos pais, eles precisam então fazer esse movimento de prostração diante dos pais para que isso cure, para que então a depressão cesse. Juntamente com a depressão, pode muitas vezes acontecer, juntamente ou em separado, não importa, um outro movimento sistêmico, que também é um movimento sistêmico de exclusão, alguém que está excluído dentro do sistema, que é a ansiedade.
A ansiedade é o sofrimento pela falta de presente, pela falta do aqui e do agora. Algo que me falta aqui e agora me faz ficar pensando no futuro. Então, estar esperando de forma ansiosa é como se você tivesse com a sua mente, com o seu pensamento sempre no futuro. Mas o movimento da ansiedade em si, na visão sistêmica, fala de alguém que você está procurando, de alguém que pertence, e você fica com a sua mente sempre no próximo passo. Aonde está esse alguém que não está aqui? Nós vemos as depressões, a ansiedade, então, como esse movimento de algo que está faltando em primeiro lugar, em primeira instância. Nós sempre olhamos para, novamente, assim como a depressão, a falta, a exclusão de pai e de mãe na vida do indivíduo. Pode ser pai e mãe, mas pode ir além também. Muitas vezes, irmãos ou outros parentes, não nascidos. Nós percebemos que pega na família da mãe, às vezes na família do pai, irmãos deles que não nasceram, aí dentro da fidelidade sistêmica, muitas vezes acontece com o indivíduo de estar correspondendo à ansiedade do pai, correspondendo à ansiedade da mãe, alguém que está faltando. E como a gente costuma dizer dentro da visão sistêmica, sempre alguém está olhando para aquilo que é fundamental dentro dos movimentos sistêmicos. Talvez seja você ou alguém que você conheça, está trazendo a ansiedade para a sua vida, por isso que está faltando. Então, o vazio que me falta eu preciso completar com algo. Quais são as coisas que me fazem completar na vida? As compulsões, todas elas. Você vai gastar dinheiro com coisa que você não precisa. Você vai gastar tempo com coisa que não precisa. Você vai tentar preencher o seu vazio interior com alimentação. Talvez até mesmo com drogadição ou bebidas. É uma forma também de você completar aquilo que está faltando para você. Todas essas questões dessa exclusão, deste algo que está faltando, vai fazer você tentar preencher este vazio interno. É como se você tivesse sensação de estar com sede e não tem nada, você já está totalmente hidratado, sensação de estar com fome, então o que você vai fazer? Você vai comer compulsivamente. Sensação de que eu preciso comprar alguma coisa. Você sai para comprar e enquanto você não comprar, você não completa esse movimento dessa ansiedade. E é algo que está faltando, você sabe que está faltando algo, mas você também não entende, você simplesmente faz esse movimento em direção para o completar, para aquilo que você não sabe. Porque quando nós falamos desses movimentos sistêmicos, todos eles olham para, muitas vezes, aquilo que você simplesmente não tem a menor ideia do que possa ser. E aí as pessoas me perguntam, dentro das minhas explicações, mas Giovanni, pode ser para mim tal coisa? Pode ser para mim a falta de? Pode ser então que na minha família tem aqui? Eu falei, queridos, eu também não sei. Eu tenho todas as teorias devido a todos esses estudos, livros e as percepções feitas dentro dos grupos de constelação. Mas para eu saber de fato o que falta na sua vida, eu tenho que armar, eu tenho que montar uma constelação. Nós podemos até entrar dentro de processos meditativos e você tentar encontrar quem que você está excluindo no teu coração, porque muitas vezes pode acontecer de você falar assim, mas Giovanni, eu sou 100% com meu pai e com a minha mãe. Eu não tenho a falta deles, eu não tenho ingratidão, para mim está tudo certo. Ok, então, de quem é esse sintoma que você está, então, sendo fiel? De quem é esse sintoma, então, que você está copiando de alguém para incluí-lo ou para dizer eu faço junto com você em emaranhamento sistêmico? Então, a ansiedade vai acabar levando este indivíduo a tentar encontrar aquilo que está faltando. Quando nós montamos a constelação, diversas coisas podem aparecer. As questões mais comuns, a ausência de pai, a ausência de mãe. Outras questões que para nós aparecem que é uma forma muito comum também, muitas questões de abortos, irmãos que não nasceram e aí não são contemplados, não são reconhecidos pelo sistema familiar. Às vezes são até questões assim que a pessoa que vem constelar, ela já fala para mim, porque eu pergunto isso no meio
de uma intervenção e outra dentro da constelação, você sabe se houve alguma coisa assim na sua família, a pessoa confirma, e aí ali fica explícito o quanto que esse movimento é um movimento de olhar para esse indivíduo e de trazê-lo para dentro do sistema novamente, mas muitas outras vezes são movimentos que o indivíduo sequer sabe que aconteceu. E aí é só montando uma constelação mesmo para que nós possamos perceber os movimentos sistêmicos acontecendo e através dessa detecção que alguém está faltando, nós reinserirmos esse indivíduo dentro do sistema familiar. E o último movimento que completa essa tríade, né, de semelhança é a própria obesidade. A obesidade também pode vir até mesmo da ansiedade, daquela compulsão alimentar. Naturalmente, você já mata a charada. Mas é alguém que está faltando. Só que a obesidade, ela aponta para um lugar assim mas bem interessante. Ela aponta para uma pessoa muito especial em nossas vidas. A obesidade é a falta da mãe na vida dos indivíduos. E a obesidade, quando chega então naqueles níveis gravíssimos, né, da pessoa estar muito, mas muito acima do seu peso, é como se ela fosse duas pessoas e não uma só. É uma pessoa que deveria ter seus 45, 50 quilos e está pesando seus 80, 85, 90 quilos. É como se ela tivesse duas pessoas dentro dela. E é justamente isso que representa a gordura. A gordura, na visão sistêmica, é uma capa de proteção. É aquilo que nos protege da vida. É a primeira proteção juntamente com a pele. Logo embaixo da pele, muitas vezes, se instala então a gordura. E esse contato com a pele fala do nosso primeiro contato com a pele de alguém na vida e no mundo. Estamos falando da mãe. Vida intrauterina, nosso primeiro grande contato com a vida foi com a nossa mãe. E quando nós fomos para a vida, é através dela que nós sentimos o carinho da vida. Sentimos que a vida pode ser amorosa. Sentimos que a vida pode ser carinhosa. Carinho, amor, acalanto, afeto são estruturas oriundas da mãe. Na visão sistêmica, pai e mãe têm os seus papéis muito bem definidos. Nós não temos nenhum tipo de conflito desses que a sociedade moderna vem traduzindo para nós como dificuldade, né? Pelas questões de gênero, homem, mulher, ganha mais, ganha menos. Não, para nós não tem nada disso. Para nós o papel está muito bem definido. O que é o papel do homem, o que é o papel da mulher. E o papel da mulher é o papel da mãe é o papel de dar esse carinho, de dar essa afetividade. Se lá pelo andar da vida você se distanciou desse contato íntimo com a mãe, desse contato carinhoso com a mãe, e você inclusive trouxe para o seu coração questões difíceis de lida com a mãe, ou seja, brigas, discussões, traumas, questões emocionais profundas, mágoas profundas, com direção à sua mãe. Então o movimento da obesidade é o movimento de você, como não dar um espaço para a sua mãe no seu coração, você dá um espaço para a sua mãe no seu corpo. Então você abriga não só a si, mas você abriga também outra pessoa que precisa ser incluída na sua vida. Eu já vi esse movimento sendo feito diretamente com a mãe. Vem então uma outra possibilidade. Nós sempre olhamos para o sistema atual, para o sistema de origem, olhamos para você no seu relacionamento de origem, você com seus pais, e olhamos para as fidelidades sistêmicas, aquilo que a gente chama de transgeracional. Onde quem não teve esse contato com a mãe, quem excluiu a mãe e desenvolveu a obesidade, e no ato do desenvolvimento da obesidade, você olhou para a dor dela de exclusão da mãe e você ficou igual a ela também. Eu conheço pessoas, meu círculo íntimo de relacionamento, que isso é totalmente direcionado. A pessoa desenvolvendo a obesidade e infidelidade, olha só, infidelidade com a avó. E a avó com um problema gravíssimo de relacionamento com a mãe dela.
a ponto dela desejar a morte, ou seja, ter desejado a morte da mãe. O relacionamento era muito difícil. E a pessoa falava, essa pessoa, ela é semelhante, eu não vou falar palavras aqui, mas semelhante a aquele que é a expressão do mal no planeta Terra. E falava coisas pesadas, coisas magoadas, são injúrias, são coisas carregadas de emoção da negatividade para com a sua própria mãe. Porque todos os movimentos que a gente está vendo, desalinhamentos de relacionamento com a sua mãe. E essa vozinha dessa pessoa, por exemplo, que eu tenho esse conhecimento assim, que é muito pontual, muito direcionado, essa pessoa é totalmente fiel com ela, apesar de ter um excelente relacionamento com a sua mãe. Olha no transgeracional para a dor da avó, a avó com o seu problema com a sua própria mãe. Vem de novo a questão, né? Mas Giovanni, como é que resolve essa questão? Como é que eu sei quem? Olha, queridos, faz uma checagem na sua vida, começa a perceber, por exemplo, no critério, no quesito obesidade, quem mais na sua família sofreu de obesidade. E ao olhar para isso, olhe para o relacionamento desta pessoa com a mãe dela. Talvez seja uma primeira pesquisa para você fazer. Uma segunda questão é você mesmo olhar para o seu relacionamento com a sua própria mãe. Eu percebo que há uma fuga muito grande das pessoas reconhecerem isso. Reconhecerem que não tiveram afetividade ou que não se sentiram tratados afetivamente a contento. E essas pessoas muitas vezes não enxergam essa falta de relacionamento com a sua mãe. Às vezes enxergam, às vezes sabem tudo, não admitem ou simplesmente não querem fazer movimento algum para a sua mãe, movimento de reintegração sistêmico, né? Movimento de ir para o coração novamente, colocar a mãe dentro do coração. Essas pessoas, então, ficam buscando o quê? Mágica. Ficam buscando a dieta da moda, param abruptamente de comer do dia para a noite. Ah, não, porque eu entrei agora na dieta, porque agora vai. Demonstra, então, uma ansiedade absurda, né? Porque parece que daí falta, quanto mais a pessoa tenta entrar num estado de dieta, mais aquilo falta para ela, então ela fica mais desesperada ainda por alimentação, fica mais compulsiva com relação às coisas. Essas pessoas, em grande verdade, querem milagre, querem efeito Cinderela, querem, ao acordar, estar linda, bela. Eu estou colocando a pessoa, né, sem gênero, tanto homem quanto mulher. Mas não querem fazer os seus movimentos sistêmicos. Dentro dessas três questões, nós percebemos, então, sintomas muito claros dentro da vida dos indivíduos. E aqui, no caso da depressão, né, talvez até mesmo da ansiedade propriamente, doença já instaurada, ou seja, já está lá dentro. Mas a obesidade é um sintoma. Até que ela se torne uma doença para você, precisa chegar naqueles casos daquela obesidade mórbida, né, que o indivíduo parou simplesmente com tudo na vida e vive somente para se alimentar, e aquilo realmente é muito triste. Nessa questão, então, e nas outras, e na ansiedade, assim, a gente pode perceber, há um sintoma que demonstra uma emoção mal curada. Precisa ser visto, precisa ser religado. Isso, de alguma forma, precisa ser movimentado, precisa ser reintegrado. O movimento sistêmico, muitas vezes aqui, parece que é muito simples, e de fato é o simples fato de recolocar essa pessoa no coração. Eu sorrio, né? Me perdoem por isso, mas é muito difícil para as pessoas que vivem a gente chama de campo de dor, né? Quer dizer, vivem essa dor, essa mazela, essa amargura do relacionamento com a mãe, essa pessoa fazer esse movimento de acatar a mãe, de aceitar a mãe como ela é e retomar a mãe no seu coração. Eu sei que não é um movimento muito simples, mas é um movimento que precisa ser feito, é um movimento que saciaria a obesidade. Eu já tive pessoas dentro das nossas constelações que fizemos o movimento para a mãe. Eu lembro explicitamente de algumas delas, uma especificamente, eu lembro assim, olha, agora você vai emagrecer. E essa pessoa, em menos de 60 dias, retornou
para os nossos grupos presenciais de constelação com mais de 15 quilos já eliminados. E as pessoas olham assim, nossa, que mágica você fez. Não, não é mágica não, é reintegração emocional mesmo. É colocar a pessoa que precisa ser colocado no coração. E outras pessoas diversas ao longo, né, dessas tratativas, assim que eu percebo quando a pessoa de fato faz essa reintegração com a mãe na vida, a obesidade vai embora. Aí sim começa a fazer sentido a dieta, aí começa a ter força a atividade física, aí começa a ter força todas as demais questões que antes simplesmente o indivíduo fazia, e feito sanfona, e voltava, aquele negócio não curava. Eu já tive relatos de pessoas que assistiram às minhas palestras, queridos, tiveram essa informação que eu estou repassando para vocês agora, e a pessoa emagreceu mais de 30 quilos. Pelo simples ato de ancorar esse novo pensamento no seu coração, a aceitação incondicional do amor de mãe. A ansiedade, da mesma forma, a pergunta é, quem precisa ser incluído? E quando nós pensamos na ansiedade assim, muitas vezes acontece, né? Questões, abortos, não são reconhecidos na família, sai o filho cobrando dos pais. Ô pai, ô mãe, vocês tiveram aborto? E já vem com um peso nas palavras, como se estivesse cobrando dos pais alguma coisa, cairia no problema anterior, que é o problema da depressão. Ou seja, está trazendo mal para a sua vida de novo, porque nós não temos direito nenhum de ser cobrando quem está acima de nós, dentro dessa estrutura familiar, da hierarquia familiar. Há essa necessidade, então, de nós reverenciarmos tudo aquilo que aconteceu, acolhermos com tudo aquilo que aconteceu e, na medida do possível, fazer a constelação. Se você não tem condições de fazer uma constelação pelo presencial, gosto de dizer que nós atendemos no online para todo mundo, através da constelação no método online mesmo, 1 hora de liberações feitas conosco aqui do Recanto São Germain, né, ou comigo ou com a Luziana, e nós podemos fazer essa interação para você. Mas você pode também pesquisar. Se você não leva esse ato de julgamento para dentro da sua interação com os seus pais, você pode, com muito carinho, muito afeto, olha, por acaso aconteceu de no relacionamento de vocês não ter nascido irmãozinho, mãe, a senhora, você desconfia que isso possa ter acontecido. Ou seja, sem nenhum aspecto de julgamento, você vai trazendo essa informação para que ela seja revelada por você e você acolhe. Me pergunta, mas Giovanni, o que eu faço quando eu tiver essa informação? Queridos, acolhe no seu coração. Se você descobre, por exemplo, que você tem um irmãozinho a mais e esse irmão não está contemplado na sua família, então você começa a contar, olha, nós somos em tantos irmãos, já contemplado esse irmão que está faltando, você pode conversar com os seus pais, ou você mesmo pode designar um nome para esse irmão. E eu tenho uma coisa muito interessante, assim, eu tive esse caso na minha família, anos e anos e anos, eu tive uma situação de pessoas trocarem o meu nome, me chamavam de Alexandre. E enquanto eu estava no começo da minha carreira, lá atrás, no ramo farmacêutico, pessoas me chamavam de Alexandre, como um antigo representante da empresa que eu trabalhava era Alexandre, ok, tudo bem. Eu acatava isso e, enfim, Alexandre, eu falava, Alexandre está lá na Argentina, estudando medicina, não sei, eu nunca conheci o Alexandre, até se um dia ele ver desse vídeo, um grande abraço para você, querido. Mas me chamavam desse nome, e isso começou a passar da coincidência. E quando começou a aparecer pessoas que nunca me conheceram na vida, nunca tiveram nenhum tipo de contato comigo, do nada me chamam de Alexandre, opa, peraí. Cheguei a perguntar para amigos espíritas que eu tenho, médios, falei, ô amigo, tem alguém aí que está encosto alguma coisa? E lembro que na época ele disse não é nada disso não. E a resposta veio, depois dos meus estudos, dentro da visão sistêmica mesmo, descobri que era alguém que estava sendo excluído, ou seja, o meu irmão. Fui checar com a minha mãe, tinha sim, estava lá o meu irmão, eu não tive dúvida. Então, mãe, se o meu irmão tivesse o nome dele seria Alexandre. Então, nós somos em 7 irmãos.
Eu espero que essas informações tenham te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a depressão, sobre a ansiedade e sobre a obesidade. Este canal está sempre aberto para perguntas e para respostas. Se você puder, então, venha aqui até o YouTube, né, onde nós também estamos postando esse vídeo. Faça a sua pergunta, deixe o seu comentário. Quem sabe eu possa te ajudar um pouquinho mais sobre os conteúdos sistêmicos e sobre esse conteúdo sistêmico. Nós nos vemos no próximo programa, num próximo vídeo. Eu vejo você.